Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Eleição 2020 aqui na Rádio Bandeirantes, estamos acompanhando de perto, né, as eleições. Daqui a pouquinho tem notícias com as pesquisas e também o clima fora de São Paulo, mas vamos começar com a Bruna Barbosa aqui, que tem novidade na corrida para a Prefeitura de São Paulo, né, Bruna? Bom dia para você. Bom dia, Pedro, Mariana, Thaís, todos que nos acompanham. Temos um candidato a menos aqui concorrendo à Prefeitura de São Paulo, é o Felipe Sabará, que desistiu oficialmente da disputa e pediu, inclusive, desfiliação do Partido Novo. Esse posicionamento foi feito ontem à noite numa carta enviada pelo próprio Felipe Sabará. A decisão foi revelada no mesmo dia em que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo removeu a propaganda eleitoral dele no rádio e na televisão. Nessa carta de desfiliação do Novo, Felipe Sabará diz que foi denunciado sem provas das acusações apresentadas contra ele no Conselho de Ética do partido. Ele destacou também que o processo que resultou na expulsão por inconsistências no currículo acadêmico foi um jogo de cartas marcadas. Eu lembro a todos que essa discussão dentro da Comissão de Ética do Novo começou depois de uma informação de campanha divulgada pelo Sabará, dizendo que ele tinha ali feito graduação, né, uma pós-graduação numa universidade. Essa universidade diz que não, que ele não tinha se formado ali, que tinha apenas cursado uma matéria, uma disciplina em 2003. O TRE de São Paulo já tinha indeferido a candidatura do Sabará no último domingo, quando a vice dele, então vice, né, Marina Helena, desistiu de concorrer e o Novo não indicou nenhum outro substituto. Ele foi expulso do partido no dia 21 de outubro, mas até então a candidatura estava valendo graças a um recurso e uma liminar do TSE em favor dele. Eu disse tem uns 20 dias aqui no Jornal Gente que tem cidades em São Paulo que já estão basicamente com a eleição vencida porque tem um único candidato, né? Aqui em São Paulo a gente perde um e continuamos com 10. Ainda tem muito candidato aqui concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Felipe Sabará, em todas as últimas pesquisas, desde a última semana, já não apresentava nenhuma intenção de voto, estava naquele 0%, então nem acabou pontuando nas pesquisas de intenção de voto. Thaís, Pedro e Maria. O partido é novo, ainda aprende, né? Você acha? Ele fez essa piada. Ele não fez essa piada. Ele ficou pensando na piada, Mariana, você sabe? Ele chegou com ela. Ficou mal pro Partido Novo, né? O Partido Novo se posiciona politicamente como ali, sabe, um grupo de pessoas esclarecidas, estudadas, liberais e que tem ali o holofote para clarear o caminho para o Brasil. Não é desse jeito que o Novo se posiciona? Ali acima da carne seca, né? Até vendo com um pouquinho de repugnância a tal da velha política, e aí acontece uma coisa dessas, que só fica ruim pro partido, porque é mexer com a eleição que é bom nada, né? E o presidente do Partido Novo é o João muita celeuma, né? Pra né? pouco voto, não é? É verdade, o presidente do Novo, pra quem não sabe, é o João Amoedo, né? Que tentou, no começo, movimentar as últimas eleições à presidência. Então, enfim, nada muda. O partido é novo, né, Pedro? Mas nada muda. Bom, quem teve ontem no Band Eleições foi o candidato Celso Russomano, do Republicanos, né? E esclareceu aquela história que nós abordamos ontem aqui. A Bruna tinha trazido a informação a respeito de uma declaração de que o prefeito Bruno Covas não permaneceria no cargo, né, até o fim de uma eventual reeleição. Declaração também falando sobre o atual prefeito Bruno Covas, né, falando do vice dele, e deixou no ar aí uma possibilidade de trazer a doença do prefeito para a campanha. Essa foi a sua intenção? De jeito nenhum. Primeiro que eu não falei esse respeito. Foi a Cristiane, do Valor Econômico, que me perguntou. Então eu tenho a reportagem, está à disposição, né? A hora em que ela... Porque hoje em dia eu já gravo tudo, né? Porque cada hora inventa uma coisa a meu respeito, então eu estou gravando. Então estou equipamento gravado. Ela me perguntou a respeito da saúde dele e eu disse que isso ela devia perguntar para o médico. O que eu falei do vice, eu volto aqui e repito, que o Tucanato tem o hábito de não cumprir mandato. Então o Serra entregou para o Kassab, né? O Dória entregou para o Bruno e eu perguntei, né? Já que o Bruno já confessou que gostaria de seguir os passos do avô e de ser governador, se ele não ia abandonar o governo e quem ia assumir era o vice dele.
Tá aí, então, um trecho do Celso Russomano esclarecendo, né, aquela questão que, para muitos, por ele ter falado que o candidato não terminaria o mandato, que a cidade ia ficar na mão do vice, que o vice é enrolado. Depois foi indagado pela repórter, disse que era para procurar o médico do Bruno Covas. Ele esclareceu ontem que não quis trazer o assunto da saúde do prefeito para a campanha. Todo mundo sabe que o Bruno Covas passa por um tratamento contra o câncer, né? E já deixou isso público e deu declarações nesse sentido. Ontem no Band Eleições foi importante para a gente esclarecer essa dúvida. Bem, aqui no Jornal Gente, obrigada, hein, Bruninha? Valeu, gente. Aqui no Jornal Gente nós temos trazido também para o nosso ouvinte o quadro eleitoral de capitais brasileiras. Hoje é o dia da gente saber o que está acontecendo em Curitiba, no Paraná. Quem está conosco agora em áudio e vídeo é o jornalista José Ville, da Band de Curitiba. Bom dia, Ville, tudo bom? Bom dia, Thaís. Curitiba tem uma situação curiosa, uma eleição morna, onde é como se tivesse uma eleição com um roteiro já definido. Todo mundo sabe o que vai acontecer. O que explica essa situação é que nós tivemos uma eleição de articulações prévias. Já há muito tempo, as eleições tinham movimentos para tirar de cena alguns candidatos que poderiam crescer. O que aconteceu agora? Nós temos 16 candidatos disputando em Curitiba, mas dá para dizer que, com exceção do prefeito Rafael Greca, que vai para a reeleição, na terceira vez, inclusive, porque ele já foi prefeito anteriormente, além dele, o resto é praticamente desconhecido, ou alguém já ouviu falar, mas não tem candidato à altura eleitoralmente que possa atrapalhar os planos de Rafael Greca de ter mais 4 anos na prefeitura de Curitiba. Resultado, então, uma eleição que as pessoas praticamente não falam. A nossa principal rua aqui, a rua 15 de novembro, se você passa por lá, pouca gente, o medo da pandemia, você só vê candidato a vereador. E isso tem mais candidato a vereador, brincando, claro, tem mais candidato a vereador, aparentemente, do que pessoas circulando pela rua. Então estão lá os candidatos a vereador desesperados, 16 candidatos, nós temos 16 candidatos em Curitiba, uma coisa incrível, nunca tivemos algo parecido assim. As eleições, resumindo, sempre foram em Curitiba disputadas. Pelo menos 2, 3 grupos diferentes e lutando para valer. Eleição que dava problema de justiça, o TRE tinha que interferir. Dessa vez, está mais ou menos com a cara que Curitiba está hoje, com chuva, cinzenta, fria, uma eleição realmente que não dá para dizer nem que é morna, porque realmente é uma eleição fria. Eleição 2020 aqui na Rádio Bandeirantes, hoje com o jornalista José Ville, da Band do Paraná. Ville, como é que está a participação dos assuntos federais na eleição em Curitiba, hein? Algum tipo de intervenção, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro? Alguma discussão também ligada a temas federais aparecendo na campanha, não? Outra curiosidade. Curitiba realmente dessa vez está cheia de curiosidades. O presidente Bolsonaro só se manifestou para dizer que o candidato dele não era o candidato dele, porque apareceram 2. Uma candidata nova, que praticamente não aparece nas pesquisas e que tem se identificado como sendo aquela candidata ligada ao presidente Bolsonaro, e o que tradicionalmente aparecia, inclusive, foi o mais votado do Paraná na eleição passada. 2 anos ele concorreu como deputado estadual, já foi deputado federal 2 vezes, Fernando Francischini, que fez nome porque passou pela Polícia Federal e embarcou na onda bolsonarista há 2 anos, e aí ele ficou, então, em evidência e acabou realmente tendo uma votação gigante, mais de 400 mil votos, pelo que me lembro agora, na eleição passada, para deputado estadual. Só que alguma coisa que não ficou clara, não está evidente o que aconteceu, separou os 2. Então, o que aconteceu realmente de curioso foi o presidente Bolsonaro, dessa vez, aparecendo, não para dizer que tinha um candidato, mas para dizer que o candidato que dizia que era o candidato dele não era candidato dele.
Então, realmente foi uma coisa assim espantosa. Esse candidato continua batalhando, não diz que é o candidato Bolsonaro mais, mas também não diz que não é, cita o nome do Bolsonaro para tentar aproveitar aquela mesma onda de 2 anos passados. E esse aí é o que está mais perto do Rafael Greca. Para ter uma ideia, eu acho que isso diz praticamente tudo. Dá para dizer que Rafael Greca, distante do segundo colocado, ele tem 6 vezes, multiplica, 6 vezes o que tem o segundo colocado. O Greca aparece, também vou falar de memória agora aqui, do que tem mostrado aqui as pesquisas principais, na faixa de 40%, a propaganda da prefeitura é massiva e o tempo todo trabalhando com a questão do orgulho da cidade. E finalizando, então, essa é a situação. Temos uma eleição que praticamente parece já decidida, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, Thaís. Muito bom. Queria agradecer, então, ao nosso companheiro José Ville, repórter da Band de Curitiba, no Paraná, falando sobre as eleições 2020. Bom trabalho, hein, Vilico? A gente conta com você também aqui no dia da eleição, um dia especial para todos nós aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que, aliás, foi o único que fez debates, né? É verdade, foi o único que fez debate. Ninguém teve coragem de fazer debate, a Band tomou todos os cuidados, acabou centralizando. A Band aqui no Paraná, historicamente, sempre é a primeira que faz o debate, é a que marca o começo das eleições. Desta vez foi a mesma coisa, com todos os cuidados, e ninguém mais fez debate, então praticamente ficou a Band, além de ser a primeira, a única. Obrigado, Thaís, obrigado, Pedro, obrigado, Mariana. Estamos aqui sempre à disposição quando puder ajudar, de Curitiba. Muito bem. O José Ville, então, conosco, direto de Curitiba, trazendo as informações. Vocês falaram em debate, sempre lembrando, dia 19 de novembro está marcado já o segundo debate, onde haverá, na Band, claro, né, onde houver segundo turno, nós teremos esse encontro já assinado, compromissado pelos candidatos que estão participando dos primeiros turnos das principais cidades do país. Nós vamos, na sequência, falar sobre a eleição na região do Vale do Paraíba, uma das regiões mais importantes aqui do estado de São Paulo. Cidades grandes, Taubaté, São José dos Campos, as duas, né? É uma expectativa para que haja um segundo turno, disputa acirrada, diferente do que acontece lá na capital Curitiba. Ao longo do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nos próximos dias, nós vamos dar sequência também a essa série, né, de informações a respeito das eleições 2020 nas principais cidades brasileiras. O Israel Goldenstein, nosso companheiro da Band Vale, vai trazer pra gente então as informações, o que está sendo debatido, quais são as prioridades, os temas mais aguardados aí pela população das cidades do Vale do Paraíba, claro que com destaque para Taubaté e São José dos Campos. O Israel já está aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Israel? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro Campos? Muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. A gente traz os destaques a respeito das duas maiores cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, São José dos Campos e também Taubaté. A gente começa falando sobre São José dos Campos, a cidade que é capital da aviação no país, tecnologia, desenvolvimento e também inovação. São os 3 fatores que hoje tocam a cidade que é, pela pesquisa Endeavor Brasil, a melhor ranqueada em situação de qualidade de vida e também empreendedorismo no setor aeroespacial. Hoje, quem pretende comandar São José dos Campos, quem pretende chegar ao cargo de prefeito da cidade, tem a chance de melhorar os setores de emprego, mobilidade urbana e também saúde. A questão da educação hoje não é pauta em São José dos Campos, porque a educação é uma das melhores do país. Na pesquisa encomendada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente tem o candidato do PSDB, Felício Ramute, disparando na pesquisa com pelo menos 47% das intenções de voto. Essa pesquisa foi encomendada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, em parceria com o jornal O Vale. Em segundo, o candidato do PT, Wagner Balieiro, está com pelo menos 7%, é a coronel Eliane Nicolucci, aquela que foi candidata a vice do governo do estado de São Paulo, quando Márcio França disputava a eleição para governador junto com João Dória. Entre as
cidades do Vale do Paraíba. Outra que chama atenção é Taubaté. Por lá não tem nenhuma pesquisa encomendada, mas a população pede, Pedro Campos, melhorias no setor de transporte, no setor também de acessibilidade e também no setor social de Taubaté. Para quem está hoje com vontade e com chance de contribuir no Palácio do Bom Conselho, na cidade de Taubaté, a questão mais importante nesse momento é zerar os déficits e também chamar a atenção para o lado da saúde. A pandemia da Covid-19 deixou a cidade um pouco mais frágil e também o setor de obras no município foi muito impactado. A gente segue aqui acompanhando a pesquisa eleitoral em São José dos Campos e também em Taubaté. No decorrer da nossa programação, a gente volta com novidades. Pedro Campos. Muito bem. Israel Goldenstein, repórter da Band Vale, ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo informações para você sobre a eleição no Vale do Paraíba. São 9 horas e 31 minutos.